Olá, eu sou Valdinei Pereira e nós estamos em mais uma videoaula do Seminário de Sabedoria. Que coisa tremenda estar junto com você e poder participar desse momento tão especial. Estou muito feliz, muito alegre por poder estar junto com você participando desse momento. Se você não assistiu às nossas videoaulas anteriores, procure aí, por favor, as nossas aulas que vão ser tremendas, que vão ser abençoadoras para a sua vida. E eu quero pedir para você me ajude curtindo, compartilhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, o nosso vídeo do CSM, o nosso Seminário de Sabedoria. Vai ser muito importante para nós, vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Então, nós estudamos na nossa aula anterior a respeito de Jó 28:12, dizendo onde se encontra a sabedoria, onde se acha a sabedoria. E nós aprendemos que ela não mora na terra dos viventes. E aí nós estudamos a respeito de José, que Deus já revelou aquilo que ele iria passar, o seu futuro, qual seria a direção de Deus para o seu futuro. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 12, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando se fala de esperança, a gente fala de futuro, é algo que eu estou esperando. Deus já mostrava um futuro promissor para a vida de José. Gênesis capítulo 37, versos 7 e 8, fala a respeito de José, que teve uma visão do seu molho em pé e dos seus irmãos se inclinando para ele. E também no versículo 9 e 10 fala quando José teve um outro sonho. José, aquele que foi para o Egito, teve um outro sonho, que ele sonhou que o sol e a lua e mais 11 estrelas se inclinavam para ele. E aí os seus irmãos, o seu pai disseram, será que algum dia você vai reinar sobre nós? E aí Deus começa a trazer uma direção para a vida de José. José, certa vez, vai ter com seus irmãos no campo, e os seus irmãos, enfurecidos com ele, porque ele era o queridinho do papai, pegaram a José e jogaram no poço. O poço não tinha água, o poço era um lugar fundo, não sei como é que José sobreviveu à queda ali, deles terem jogado José lá para baixo. E depois, quando estavam passando os ismaelitas, eles pegaram José e resolveram vender para os ismaelitas, dar fim nele. O que os ismaelitas fariam com José? Não estavam nem aí, não estavam se importando com isso. O importante é a gente se livrar dele. Pegaram a veste de José, a Bíblia diz que era uma veste de mangas talares, eu não sei se isso quer dizer que ela era colorida ou eram mangas compridas, né? Uma veste talar, e eles mancharam essa veste com sangue de um animal e levaram para o seu pai dizendo, olha, não encontramos nosso irmão José, nós só encontramos essa veste manchada de sangue. Para que naquele instante acabasse toda a história de José. Nunca mais ninguém se lembraria de quem era José em toda a história. Isso é um lado da história. O outro lado é José que vendido para os ismaelitas vendem José até para o povo do Egito. Quem comprou José? Um homem que era um chefe da guarda chamado Potifar. Alguns já conhecem bem essa história, sabem do que eu estou falando, outros têm menos intimidade com a palavra de Deus e é necessário falar esses detalhes para que você esteja acompanhando. Quando José é vendido para Potifar, Potifar coloca José como chefe da sua casa. Mas em um determinado momento, a esposa de Potifar resolve ter um caso com José, se adulterar com ele. E quando ela pega José em uma certa situação, agarra José, a Bíblia diz que José sai correndo e escapa deixando a sua veste. Existem alguns detalhes na história que não são importantes para este contexto, nesse momento, ok? E aí José sai correndo, sai fugido e ela fica só com a capa de José. E ela enfurecida porque não pôde ter um caso com José, quando o seu marido chega, ela diz uma mentira para o seu marido. Olha, José tentou me agarrar, tentou ter um caso comigo, tentou me maltratar. E Potifar pede a prisão de José. José é preso e fica um bom tempo na prisão do Egito. Que história, hein, gente? Que história! Quantas dores em cima de tudo isso, hein?
Para uma pessoa que é temente a Deus, existem pessoas que são tementes a Deus e dizem, olha, eu não sei por que eu estou passando essa prova, se eu amo a Deus, por que tudo isso está passando? Olha o sofrimento de Jó, olha o sofrimento de José, olhe outras pessoas que sofreram. Davi não chegou no trono de qualquer maneira, ele teve que lutar contra gigante, teve que lutar contra leão, lutar contra urso, teve que lutar contra o próprio rei Saul, teve que lutar contra a sua própria família, no caso da sua esposa e tudo mais. A vida de Davi não foi fácil para chegar onde chegou. E você quer chegar aonde você quer chegar, onde é o seu lugar desejado, de qualquer maneira? Todos nós passamos uma luta e você já vai entender o porquê de tudo isso. José é levado para a prisão. Na prisão, a Bíblia diz que José é colocado como chefe, como líder ali na prisão, talvez seja como nos dias de hoje o carcereiro que leva comida para um, que leva o recado para outro, que cuida da enfermidade de um, que cuida da doença do outro, e José está ali como líder. E existe um padeiro e um copeiro que contam um sonho para José, e José, pela sabedoria de Deus, revela o sonho daqueles homens. E pede, olha, quando vocês saírem daqui da prisão, por favor, intercedam por mim diante de Faraó, contem quem eu sou diante de Faraó. A Bíblia diz que um morre, o outro, o copeiro, ele é levado de volta para assistir a Faraó. Passa-se o tempo, 2 anos. Queridos, essa não é uma história de um dia, essa é uma história de uma longa data, de meia vida de José. E José, em toda essa situação, continua firme, temente, amando e adorando ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que José, em toda esta situação, não perdeu a sua fé, continuava firme, temendo ao Senhor. E passados 2 anos, Faraó tem um sonho, e naquele sonho Faraó pede a interpretação, ninguém consegue interpretar, mas de repente o copeiro fala, olha, eu estou lembrando agora que existe um camarada lá na prisão, que ele tem a revelação de Deus, Deus revela sonhos para ele, ele é um homem que pode interpretar os seus sonhos, chama ele. Chamaram José e José toma um banho, José troca de roupa, tira aquele fedor, aquele mau cheiro da prisão e agora coloca uma veste nova, se barbeia, corta o cabelo. Querido, Deus sabe a hora de mudar a história da sua vida, de mudar tudo. Não poderia um maltrapilho se apresentar diante de Faraó. As nossas aparências têm uma importância muito grande. É interessante isso, Deus quer mudar a tua aparência, Deus quer mudar o seu estilo, o seu jeito de ser, para que você tenha mais credibilidade também. Quando José chega diante de Faraó, ele interpreta o sonho, ele fala a história das vacas gordas e das vacas magras, que você já deve ter ouvido falar, 7 anos de bonança, mais 7 anos de dificuldade. Nos 7 anos de bonança, eles trabalham ali, conseguem produzir muito e guardar e armazenar. E de repente começam a vir mais 7 anos de luta. O detalhe é o seguinte, Faraó falou assim, olha, eu quero que você, José, seja o líder de toda essa história de armazenamento, de bênção, de vitória. Você estará à frente de toda essa situação, você fará toda a logística, você será o mentor, você será a pessoa que estará à frente de tudo isso. Você será o segundo, abaixo de mim é você. E você vai cuidar da minha casa. Você vai cuidar do Egito. Você é responsável pela prosperidade do Egito. 7 anos José armazenando, e aí vai passando o tempo. Quando acaba aqueles 7 anos, há um momento de crise, há um momento de luta, há um momento de prova, há um momento de dificuldade. E José começa a vender para as outras nações, a repassar para as outras nações, para as outras tribos, a preço muito bom, aquilo que foi estocado, armazenado para que ninguém perecesse, as nações não perecessem. E José se torna grande, o Egito se torna grande. 2 anos depois daquele momento de crise de vacas magras, aparecem os seus irmãos. Eu quero que você conte aí, 7 anos de vaca gorda, mais 2 anos de vaca magra, são quanto? São 9 anos. 9 anos. 2 anos na prisão,
10, 11 anos. Mas o tempo da passagem. Alguns dizem que José ficou longe da sua família aproximadamente 13 anos. 13 anos sem ver a sua família. De repente, os seus irmãos vêm, mas não sabe que José está vivo, não sabe quem é o líder de Faraó, não sabe quem está à frente de tudo. José está diferente, está com vestes egípcias, está com toda aquela maquiagem que os egípcios usam. José está completamente diferente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu tempo aqui. Ah, glória! E aí, José, passado esse tempo todo, José vê os seus irmãos e reconhece os seus irmãos. É interessante, existe uma situação que dizem que quem bate não lembra, mas quem apanha nunca esquece. Os irmãos não lembravam de José, mas José lembrava dos seus irmãos. É só um adendo em toda essa história, né? E quando José vê, falou, chegou a hora de eu mudar essa história. Chegou a hora da minha vingança. Isso é um sentimento que acontece em todo ser humano. Se alguém te bate, você quer bater também. Se alguém te fere, você quer ferir também. Faz parte da nossa natureza humana. E quando José vê, ele coloca no cereal que eles vão levando, ele coloca uma taça no meio daquilo lá e manda os soldados irem atrás. Os soldados foram, descobriram a taça, trouxeram ele de volta e levaram para ser preso. Toda a família de José iria ser preso. José falou, olha, faz o seguinte, tem mais alguém para vocês? Tem Benjamim, o nosso irmão mais novo, tal. Tragam ele aqui, vai ficar um preso aqui, vocês vão trazer ele então, senão ninguém vai escapar daqui. E quando se reúne toda a família, e eu estou aqui adiantando a história e tal, quando se reúne toda a família, a Bíblia diz que quando José vê os seus irmãos, ele esquece toda a mágoa, ele esquece todo o rancor, ele esquece toda a dor, e vai lá e abraça os seus irmãos, e abraça a sua família, e começa a chorar e dizer, eu sou José a quem vocês mandaram para cá. E eles ficam assustados. Eles ficam admirados com aquilo. E José diz assim, não se preocupem por vocês terem mandado eu aqui. Não foi vocês que mandaram. Quem me mandou aqui foi Deus. Deus foi quem me mandou aqui para lucro, para conservação, para preservação da sua alma. Foi Deus quem me colocou por pai de Faraó e como chefe de todo o Egito. Eu estou aqui não porque vocês me enviaram, mas foi Deus que me enviou. Olha que coisa interessante. José tinha todos os motivos do mundo para curtir aquele sofrimento, mandar os seus irmãos para a prisão, vendê-los como escravo, porque olho por olho, dente por dente, José estava dentro da visão do Antigo Testamento. Mas José teve uma outra visão, ele entendeu a coisa de uma outra maneira. José tinha duas opções, querido. Ou ele curtia o sofrimento dele, ou ele crescia com a dor, crescia com o sofrimento, desprezando até o sofrimento. Ele tinha uma maneira diferente. Por que José não optou por curtir o sofrimento, mas desprezar o sofrimento e crescer com a dor? Porque a sabedoria lá atrás já havia revelado o seu futuro. A sabedoria de Deus lhe revelou o futuro e a inteligência fez ele chegar lá. José teve algo que a neurociência chama de ressignificação de vida, na PNL Mindset. Então, por que José não puniu seus irmãos quando os encontrou? Por causa da ressignificação. O que é ressignificação? É o método usado para dar um novo significado a acontecimentos através de mudança da sua visão do mundo, da sua cosmovisão. José começou a entender as coisas de uma outra maneira. É uma técnica para fazer com que as pessoas percebam o mundo de maneira mais agradável, aproveitando essa situação e trazendo a visão de uma maneira mais proveitosa, mais eficiente. O significado de tudo depende dos filtros pelo qual nós vemos as coisas. Se eu olho as coisas de maneira ruim, todas as coisas estão ruins. Mas se eu olho de uma maneira boa, as coisas não estão tão ruins assim. Existe uma historinha, e eu quero encerrar esse momento com vocês, falando a respeito de uma historinha de um rei
que ele iria colocar o seu filho no reinado. Foi o pastor Donizete, lá da nossa igreja, o Brasil para Cristo de Piracicaba, que contou um dia isso aí, eu nunca mais esqueci. Deus abençoe, pastor Donizete. Ele contou a respeito dessa história. O rei pega o seu filho, que iria reinar no seu lugar, o rei já estava velhinho, iria passar o trono para o seu filho, e ele fala, eu vou te ensinar uma lição de vida muito importante. E trouxe 2 servos e falou assim, olha, eu preciso que o meu filho conheça todos os abrolhos, todos os espinhos, todas as ervas daninhas que tem no meu reino. Então queria que você, por favor, saísse numa jornada de 30 dias hoje e passasse por todo o meu reino e pegasse todos os abrolhos, todos os espinhos, todas as ervas daninhas que você achar e traga para mim, uma de cada espécie. Dá uma volta no meu reino e traga. Você tem 30 dias para fazer isso. E o servo saiu. Chegou um outro e disse, olha, eu vou passar um trono para o meu filho, eu quero que você pegue todas as flores, todas as ervas aromáticas, tudo de bom que tem no meu reino, você pegue uma de cada espécie e traga para o meu filho conhecer. Eu preciso que você faça isso, você tem 30 dias para você fazer isso. E saíram os 2 e foram durante 30 dias. 30 dias depois volta, o rei chama o seu filho e chama o primeiro servo e diz assim, servo bom, você trouxe todos os abrolhos, os espinhos, as ervas daninhas. Eu trouxe, ó rei. E pegou um saco muito grande e aquele saco estava cheio de ervas, de abrolhos, de espinhos, de todos os problemas. E ele falou assim, na sua visão, servo bom, qual é a sua visão a respeito do meu reino? Como está o meu reino? Olha, rei, eu não queria falar não, mas já que o senhor perguntou, eu vou falar. O senhor tem que cuidar melhor do seu reino, hein? A coisa tá feia. O teu reino não tá bom, o teu reino tá muito ruim. Olha, da maneira que o senhor está, o seu filho, quando assumir esse reino aqui, vai assumir uma grande porcaria, porque a situação não está boa. Tá bom, servo bom, obrigado, e dispensou o servo. Servo bom, que trouxe os espinhos. Aí chegou o outro servo, servo bom, ele trouxe também um saco cheio de rosas, de flores, de ervas aromáticas e coisas boas e depositou diante do rei. E o rei falou assim, servo bom, diga para mim, por favor, como está o meu reino? Oh, que bom que o senhor perguntou, ó rei, porque o teu reino é o melhor reino de toda a terra. Eu nunca vi um reino dessa maneira. Todas as coisas são boas, o teu reino é maravilhoso. Olha que coisa linda que está o seu reino é encantado, o seu reino é cheiroso, o seu reino é bonito, o seu reino é maravilhoso. Obrigado, servo bom, está dispensado. Aí o rei olha para o seu filho e fala, tá vendo, filho? O meu reino, o nosso reino é de acordo com aquilo que nós vemos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem ruins, todo o seu corpo será ruim. Querido, você tem 2 maneiras de você olhar a sua vida. Primeiro, a maneira como você tem passado as lutas e as dores. Você tem todo o motivo do mundo para dizer que a vida não é boa. Você tem todos os motivos para dizer que a sua vida é injusta. Você tem todos os motivos do mundo para dizer que ninguém te ama, que ninguém se preocupou com você, que nada na sua vida deu certo, que ninguém liga para você. Você tem todos os motivos do mundo para dizer isso. Mas você tem 2 opções. Ou você faz como José, que você continua curtindo o sofrimento e gemendo e dizendo, me machucaram, me mataram, me estupraram, me roubaram, me feriram. Ou você cresce com essa dor, dizendo, olha, aquilo que não me matou me fez mais forte. E eu vou aprender com essas dores, eu vou aprender com esses sofrimentos e eu vou crescer. Eu vou, como tem um louvor chamado Rompendo em Fé, que diz, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Rompa, querido, cresça, aproveite esse sofrimento para você chegar no nível que você jamais chegou, para você alcançar, galgar lugares que você jamais galgou. Você pode, querido, você tem condições, a sabedoria divina vai te trazer isso, mas nada pode acontecer se você não colocar Deus à frente. Coloque Deus em primeiro lugar e cresça com Ele. Ao invés de você chorar, comece hoje, eu vou te ajudar.
Aqui no CSM nós vamos te ajudar a isso com ministrações, com palestras, com educação, com instrução. É só o começo, querido. É só o começo, tem coisa boa chegando aí para você. Então eu quero que você se prepare, querido, para um novo tempo na sua vida. A partir de hoje, comece a colocar a sua mente de outra maneira. Comece a entender que tudo que você passou vai contribuir para um novo futuro na sua vida. E seja feliz em nome de Jesus. Por favor, querido, me ajude a divulgar esse vídeo, compartilhe aí no Facebook, no YouTube, compartilhe nas redes sociais, mande mensagem para os seus amigos aí no WhatsApp dizendo, olha, venha assistir uma mensagem do CSM, vai ser muito importante para mim e você vai estar ajudando pessoas, como eu estou te ajudando gratuitamente, você vai estar ajudando pessoas também. Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo vídeo e desejo que você seja alegre, feliz e abençoado em nome de Jesus. Amém.